Glória a Deus. Você está feliz, amém? Você tem o entendimento que não é mais um culto, que mesmo que seja de domingos diferentes, datas diferentes e meses diferentes, nós não estamos falando da mesma reunião, do mesmo momento. Por quê, Kainan? Porque cada momento é um momento que Deus tem reservado para falar uma coisa específica para mim e para você. Então, por mais que você saia de casa e de repente você pense, mais um culto, vou lá de novo, a mesma coisa, a mesma música, nunca é a mesma coisa. Deus, ele se renova em todo momento e tem muita coisa que ele quer falar com você e quer transformar a sua vida. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu não sei quem assistiu a nossa live na quarta-feira, né? E nós encerramos um assunto que nós demos o início há 4 quartas-feiras atrás, que nós falávamos sobre desafiando os gigantes. E na última live, o maior gigante que eu enfrentei foi a minha internet, amém? É uma benção, né? Esses gatos de Deus aí. Mas faz parte, né? E na quarta-feira eu encerrei um segmento de um raciocínio que eu comecei lá na primeira quarta e eu trouxe o encerramento nessa quarta. E eu justamente abri a Bíblia no livro de João, capítulo 5. E eu tinha muita coisa para falar e durante a semana Deus ficou ministrando no meu coração muita coisa a respeito dessa passagem. E é por isso que eu queria dar continuidade aonde eu parei. Amém? Então eu queria que você, com a sua Bíblia aberta aí no livro de João, capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do versículo 5, para nós relembrarmos a passagem, que diz o seguinte: estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Quantos anos? 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, tome a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele lhe respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia uma grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Só até aí. Eu trouxe alguns princípios naquela quarta-feira, na nossa última live, e um dos princípios que eu destaquei, que eu deixei bem claro, foi o poder do reconhecimento. Eu falei que Jesus, quando ele vai encontrar esse homem com 38 anos enfermo por uma doença, por uma dificuldade, por uma deficiência, por uma limitação, Jesus, ele não se apresenta como Jesus. Aquele homem não sabia que ele estava falando com o Rei dos Reis, com o homem que curava, com o homem que era filho de Deus. Ele não sabia que Jesus era Jesus. Ele sabia que era um homem comum. Tanto que Jesus chega para ele: e aí, tu quer ser curado? E a resposta daquele homem revela o seu propósito. E eu não vou gastar meu tempo falando sobre isso. Se você quiser aprender mais sobre isso, volte lá no nosso Instagram, Igreja Cristã da Dádiva, e assista a nossa live, ficou lá gravada, amém? E o mais interessante é que ele revela o seu propósito na sua resposta. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento Jesus recebe a resposta e diz o seguinte: levanta e anda e vai embora, te joga. E a Bíblia fala que instantaneamente aquele homem que estava 38 anos curado, que estava 38 anos enfermo, ele sai curado. Ele pega a sua cama, ele pega os seus pertences e ele some. E eu deixei algo bem definido naquele dia, na quarta-feira, que o milagre é uma intervenção divina na ordem natural das coisas.
Ou seja, o que é um milagre? Um milagre, as coisas naturais elas estão acontecendo e de repente Deus ele coloca o seu dedo e há uma transformação, uma mudança de rota, uma mudança de destino, algo que acontece instantaneamente. Mas a cura, ela é designada, ela pode ser resumida em processo. Se você pega uma gripe e você quer ser curado de uma gripe, você precisa de alguns dias, não é verdade? 1 dia, 2 dias, 3 dias, um processo. Então a cura de Deus na nossa vida, de forma natural, ela também pode ser resumida em processo. Preste atenção nisso. Milagre é uma intervenção divina. Deus coloca o dedo e muda. Mas cura é a transformação, é a mudança, é o renovo, é a mudança de rota, de patamar e de fase que é levado através de um processo. Quanto tempo vai levar esse processo? Nós não sabemos. Mas se a gente parasse para pensar, não seria mais fácil Deus resolver todas as coisas através do milagre? Não é verdade? Bah, Deus, eu estou com um problema aqui, resolve, deixa comigo, querido. Tup. Oh, a mulher está acomodando lá. Tup. Pronto. Nós resolvia, Senhor, a língua está comprida, vamos cortar. Tup. Pronto. Resolvia. Deus, os filhos estão incomodando, deixa comigo. Estava resolvido. E tem coisas na nossa vida que parece que não funciona, que não resolve, que não anda, que não vai. E tu pensa, cara, não pode ser. Tanto milagre que eu vejo aqui na Bíblia e não é possível que eu sou a pessoa nessa terra escolhida, ó Deus, que nada acontece. E tu pensa, não tem milagre reservado para mim. E uma vez eu tive essa dúvida, eu era muito adolescente, eu estava com muitas dúvidas sobre a palavra e eu lembrei disso quando eu meditava nisso. Que eu cheguei para um dos líderes da igreja e eu perguntei para ele assim, eu falei, tá, mas se Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus é Deus de milagre, por que Ele não resolve a coisa tão rápida? Por que nós ficamos nessa lenga-lenga aí, vai, não vai, hora, não hora, ano passando, toda dificuldade? E ele me respondeu, me deu uma resposta que por muito tempo eu demorei para entender. Ele me falou o seguinte, Kainan, tu tem que saber a diferença. Deus não é mágico, Deus é construtor. E eu, beleza, me fiz de entendido, saí dali, tá querendo me enrolar, né? Mágico, construtor. Mas com o passar do tempo e com a experiência bíblica e o amadurecimento cristão, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Porque se você olhar na Bíblia, e você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos milagres, como este. Mas você vai ver no mínimo o dobro do tempo que Deus levava para fazer as coisas. Você vê um Deus na Bíblia que ele é definido como agricultor. Por quê? Porque ele planta, ele rega, ele espera, ele colhe. Você vê um Deus que quando ele vai falar sobre a nossa carreira cristã, ele fala sobre o alimento materno inicial para depois o alimento sólido. Ele está dizendo o seguinte, a carreira cristã ela é dividida entre o início, entre o meio e entre o amadurecimento. Ou seja, um processo, um tempo, uma fase, um momento. Você observa que ele também fala sobre, olha, não coloca-se neófitos para trabalhar na obra, ou seja, precisamos de pessoas experimentadas, pessoas que já passaram de fases, níveis, amadurecimento. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de processos. Deus é um Deus de fases. Deus é um Deus que faz etapas, momentos, processos. E eu arrisco dizer que 99% da nossa vida em Deus, ela é definida por processos e não por milagres. E com o amadurecimento cristão, tu vai começar a entender que na sua vida, Deus ele não é um Deus somente de milagre em milagre, mas é um Deus de processo em processo. Aí tu fica aí, né? Não, porque é de milagre, mas nada acontece na tua vida. Que milagre é esse? Tu não cresce, tu não evolui, tu não amadurece, tu não frutifica, tu não dá fruto, tu não abençoa ninguém. Que milagre é esse? A diferença é que nós não entendemos que Deus ele trabalha com processos. De tempo em tempo, fase em fase, momento em momento, degrau por degrau. E porque eu e você somos muito imediatistas,
Seria muito mais fácil. Deus, tu é Deus de milagres, então faça as coisas para mim. Resolve. Não é muito mais fácil você não entender sobre um assunto e você lá e pedir para alguém que entenda, falar, cara, eu estou com um problema nesse instrumento aqui, tu resolve para mim porque você sabe sobre ele. Não é muito mais fácil pedir para que alguém resolva do que você ir lá aprender como resolver? Não é verdade? É assim que os nossos filhos fazem. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você, quando você vive à espera de um milagre. Quando você diz que você está esperando um milagre, e eu não vou generalizar, mas em 99% das vezes, você está dizendo para você mesmo que você não dá conta de passar por qualquer processo. Quando tu diz, eu estou esperando um milagre na minha vida profissional, você está dizendo, eu não dou conta de passar pelos processos. E o que significa processo? Ensinamento, correção, abrir mão das coisas, renúncia de tempo, aprimoramento, mentoria, aconselhamento, ensinamento da palavra. Aí é muito mais fácil falar, Deus faz milagre, Deus faz milagre, Deus faz milagre. E quando Deus está falando, vem para o meu processo, deixa eu te ensinar. Vai te aprimorar, deixa eu te lapidar um pouco, vai ser um pouco corrigido, vai aprender com quem tem mais experiência do que você, vai aprender com quem tem mais maturidade espiritual do que você, vai aprender com quem está mais experimentado do que você. É muito mais fácil tu orar do que tu reconhecer, porque tu queres uma ação rápida, um resultado rápido, momentâneo, agora, deu, vai, resolve. Só que quando a minha filha ela não dá conta de montar o brinquedo e ela vem para me montar, porque isso é sinal da imaturidade dela. Porque o dia que ela tiver maturidade, ela vai olhar para aquele brinquedo e vai dizer, eu dou conta de montar, eu não sei, mas eu vou ler o papelzinho, vem cá. Papelzinho aqui, faz ali, montei, papai. Toda espera pelo milagre, e muitas das vezes, não toda, mas muitas das vezes a espera pelo milagre da noite para o dia pode sinalizar na minha e na sua vida um ponto de imaturidade. Eu não passo pelo processo porque eu estou sempre esperando que do alto seja me dado qualquer coisa. Venha a mim o meu reino, me dá de uma vez, faça de uma vez. Enquanto a maturidade, ela te faz entender, não, é necessário reconhecimento, é necessário abrir de mãos, é necessário ensinamento, é o necessário pedir perdão, é o necessário dar um passo atrás, é o necessário pedir ajuda, falar, me ajuda, você é melhor do que eu, me ensina nessa área. Maturidade. Enquanto a imaturidade nos leva ao imediatismo. Eu preciso do milagre. E quando você entender isso, você vai começar a entender que Deus ele não é mágico, mas a magia dos seus resultados está no processo. Deus não é mágico, mas a magia dos seus resultados está no processo. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é, qual é o processo de Deus na sua vida que está sendo constante? Cara, estou aprendendo, estou sendo corrigido, estou sendo instruído. Deus colocou um sonho no meu coração, resolvi aprender, resolvi pedir ajuda, estou frequentando o estudo, estou assistindo às lives, estou no processo. Ele está me lapidando. E quando tu tira a visão de que tem que ser imediatista e tu coloca a visão no processo, tu começa a entender que nada está demorando, mas tudo está sendo aperfeiçoado. Eu não tenho agora, mas eu estou com foco nele, que vai chegar. Eu não estou recebendo, eu não estou sentindo, mas eu estou olhando para o meu consumador, para o autor da minha fé. Vai chegar no tempo dele. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou desanimar. Por quê? Porque a minha expectativa não é o milagre, a minha expectativa é o processo, ele está me aprimorando. E com o passar do tempo você vai vendo como você vai crescendo e as coisas acontecem. Milagre versus processo. E aí nas áreas da nossa vida, a gente parece igual aquele time. Já viste aquele time que vai jogar um campeonato, Carlinhos, e ele fala o seguinte, né? Nós estamos aqui só por uma bola. Já ouviram essa expressão? Geralmente os colorados gremistas escutam isso, né? Que é um time mais fraquinho. O vascaíno não passa por isso nunca. Nós estamos aqui só por uma bola. Um time, quando ele fala, estou aqui somente por uma bola, o que ele quer dizer? Que o outro time é superior, nós estamos aqui por uma oportunidade. Não é verdade? Agora tu imagina
Um time que todo jogo entra para jogar e ele está sempre por uma bola. Uma até tu vai. Não, é verdade, o time é melhor. Na segunda tá bom, entende? Terceira tá, na quarta vai ser. Não. Vocês não estão treinando, caramba. O que vocês estão fazendo durante o dia? Vocês não estudam? Vocês não correm? Vocês não se alimentam bem? É toda a vida por uma bola só? A mesma coisa na nossa vida. Existem áreas da tua vida que tu está só por uma bola. Eu estou só por um milagre. Estar por uma bola só é sinal de inexperiência, imaturidade. É sinal de comodismo, falta de preparação. Se o técnico do time chega para o dono e fala, nós estamos jogando por uma bola só, todos os jogos, o dono do time vai dizer, ei cara, peraí, então vocês não treinam, vocês não estudam, vocês não buscam conhecimento, não pode, todo jogo por uma bola só. E por que na nossa vida, tudo que nós vamos fazer é sempre por um milagre? A vida profissional tem que ser um milagre, o casamento tem que ser um milagre, os relacionamentos tem que ser um milagre. Para alcançar algo novo tem que ser um milagre. Para dar resultado no ministério tem que ser um milagre. Se Deus não colocar o dedo e mudar tudo, nada acontece. E tu acha que a tua vida inteira vai ser isso? Tu sempre jogando por uma bola. Sério? Não é isso. A Bíblia fala que Ele nos colocou um poder transformador em nós, que nos molda, nos renova e nos capacita, chamado Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que está em você, que te dá habilidade, capacidade, dom, talento, para você ir, avançar e crescer e parar de jogar por uma bola. De acordar todas as manhãs e falar, meu Deus, é um milagre. Vai dormir, Deus, amanhã é um milagre. Toda a vida é um milagre, é um milagre, é um milagre. Enquanto Deus está falando, peraí, volta umas casinhas para trás. Vamos começar o processo aqui. Vamos começar a lapidar as arestas aqui? Vamos começar a limpar um pouquinho o coração? Vamos começar a abandonar algumas pessoas aqui que só te puxam para trás? Vamos começar a parar de ouvir algumas coisas aqui que só perturbam a tua mente? Vamos parar de encher essa boca de coisa que só estraga os teus relacionamentos? Vamos parar por aqui? Vamos parar de jogar por uma bola só? Vamos segurar um pouco? Vamos passar pelo processo? E enquanto tu não entende o processo, tu está sempre querendo se adiantar. E aí tu se frustra. Porque parece que nada está pronto, parece que nada dá certo. Processos. Maturidade. Você já viu na Bíblia, quando Deus ele fala em Gênesis sobre a criação das sementes, ele fala, cada semente dá fruto segundo a sua espécie. Você já viu, por exemplo, a semente de laranja dá uma árvore no Brasil em 5 anos, porém lá na África dá em 1 mês? Deus ele não muda o seu princípio por causa da estação, por causa da localidade, por causa do país. Por quê? Porque Deus ele respeita o processo natural das coisas. Se Deus respeita o processo natural das coisas de funcionabilidade, por que eu e você estamos sempre jogando por uma bola? Se Deus não fizer alguma coisa, nada acontece. Se Deus não colocar o dedo no negócio, nada acontece. A tua vida profissional, a tua vida amorosa, os teus sentimentos. Não é isso. Você tem que entender que quando você alinha quem você é em Deus, por uma busca constante da palavra, da oração, ser mentoreado por quem é experimentado, você vai colocando o carrinho no trilho, e Deus ele vai te instruindo, e as coisas vão indo, e de repente naquela área que você iria errar, o mais experimentado vai olhar para você e vai dizer, segura, não é aqui, é ali. E você para de errar. Aí você para de viver a vida Zeca Pagodinho, vida leva eu, me leva, me faz, e vida me leva. Só que se tu viver do teu jeito, por uma bola todos os dias, tu cansa, cara. Porque um dia o milagre não chega. Aí tu pensa, o que eu faço? A minha oração não tem resultado. Ela tem resultado. A questão é que você não entende o processo. E eu falo sobre isso porque na vida desse homem, a cura, o milagre aconteceu instantaneamente. Mas de repente, assim como ele, há anos da sua vida que você sofre por alguma coisa. Ele de repente era um problema físico, mas de repente você pode ser um problema emocional, intelectual, de relacionamento.
E você não consegue usufruir 100% daquilo que Deus preparou para você por causa dessa deficiência. Só que quando ele encontra um mestre e ele é curado instantaneamente, a Bíblia fala que ele pega os seus pertences, a sua cama, e ele vai sair, ele encontra os judeus. O que os judeus falam? Não te é lícito levar a sua cama no sábado. E eu falei isso na live. Por quê? Porque os judeus, segundo a lei, não poderiam fazer nada no sábado. Só que o que me chamou a atenção, e foi isso que Deus falou muito forte no meu coração, é que esse homem, o que me chamou muita atenção foi a resposta desse homem. Tu imagina, 38 anos deficiente. Aí tu é curado. Aí tu é curado aqui, tu sai ali da igreja, aí vem um abençoado. Tá andando agora, volta para lá, vai ficar lá aleijado. Não, hoje não é dia de celebrar a vitória. Não, hoje não, sábado não é dia de ficar feliz. Tu já imaginou a tua indignação mediante a isso? Olha o cenário. O homem 38 anos doente, com uma deficiência. Se ele estava nesse lugar é porque ele precisava da cura e do milagre, amém? Ele estava procurando, ele estava ansioso por aquilo ali, ele não estava mais ligando para o que as pessoas estavam falando dele. Ele precisava de um milagre. E quando ele recebe o milagre, ao sair dali, a primeira coisa que ele recebe é o confronto, é o peso, é a religiosidade, é o rancor, é o ódio, é o mau humor daqueles homens. Só que o que me chamou a atenção, meus amados, foi a resposta daquele homem. Enquanto eles falaram, não te é lícito levar essa cama no sábado, ele fala o seguinte, o homem que me curou, mandou eu pegar minha cama e vazar. Olha só o cenário. Ele tinha 38 anos de motivos para pressionar aqueles homens, para falar o que ele queria para aqueles homens, falar o quê? Tu é um mal amado, tá com dor de cotovelo, né? Eu fui curado, rapaz. Sai daqui, não me enche o saco. Mas quando ele é confrontado por aqueles homens, preste atenção nisso, quando ele é confrontado por aqueles homens, o que saiu do seu coração foi uma resposta sobre o homem que tinha lhe curado. Percebe-se que ele não fala da sua doença. O rancor não estava mais no coração dele. O problema da deficiência já não estava mais no coração dele. Aquela ferida tinha se curado. Tanto que ele não fala para os caras, então, mas e aí, cara, eu fui curado. Tu não conhece a minha história. Porque tu não estava lá comigo quando meu pai me abandonou, porque eu era um coxo. Ele não fala da ferida. A ferida tinha sido curada. Por quê? Porque ele encontrou o mestre. E quando ele encontrou o mestre, o que saiu do seu coração foi o mestre, o homem que lhe tinha curado. E eu comecei a entender, preste atenção, que quando eu não respeito os processos de Deus nas minhas feridas, toda ação naquela área, daquela ferida, toda ação que eu tenho com as pessoas, ou com as coisas, ou comigo mesmo, é simplesmente uma reação. O que é uma reação? Você bate e volta. Você empurra, cai lá. E de repente tu não entende por que tu fere as pessoas. Por que o teu jeito é agressivo. Por que o teu linguajar não é correto. Por que tu tem dificuldade para perdoar. Porque tudo isso é simplesmente uma reação da tua ferida. Aquele homem, ele não reagiu à sua ferida. Por quê? Porque a sua ferida estava curada pelo mestre. O que estava ocupando lugar no seu coração era Jesus. Ele não sabia que o homem era Jesus, mas a ferida passou. Ele não tinha mais motivos para ficar olhando para trás e falando, há 38 anos eu era um coxinho de Jesus. A ferida está curada, o processo foi encerrado, acabou, eu sou curado. As pessoas chegam para ele, pressionam e falam, peraí, pode me pressionar, eu encontrei o homem que cura. A ferida está curada, a ferida está sarada, o processo acabou. Eu atingi o meu objetivo, eu recebi o milagre, eu fui curado.
E quando você entender o poderio disso na sua vida, você vai entender que passar pelo processo de Deus, naturalmente você vai dar Jesus para as pessoas. Você vai parar de falar das suas feridas. Você vai parar de reclamar do que você não tem. Você vai parar de falar do que as pessoas deixaram de fazer. Por quê? Porque você está no processo. E quando acaba o processo, o que ocupa lugar no seu coração é Jesus. E as pessoas vão dizer, mas meu Deus do céu, você tem 28 anos para falar mal do teu pai que te abandonou, da tua mãe que não foi uma boa mãe, dos teus amigos que não deram o que você precisava. Você vai dizer, mas coitados, eles não tinham nada para dar. Agora eu encontrei o homem que cura. Eu encontrei o homem que cura. De repente você fere, de repente você não frutifica, de repente você não multiplica o seu talento e as coisas que estão na sua mão, porque tudo isso é reflexo das reações das feridas que você não escolhe colocar no processo de Deus, para que isso se torne cura, para que você fale para as pessoas, eu encontrei o homem que cura. Não, mas você tem muito motivo para reclamar, deixa eu chorar aqui com você, tadinha, tadinho, olha só, com 40 anos ainda, e você vai dizer, não. Eu atingi a maturidade. Eu encontrei o homem que cura. Eu não quero ficar falando das minhas feridas. Eu quero falar do homem que cura. Mas que homem é esse? É Jesus Cristo. Ele me supriu, Ele me realizou. Não, mas você tem motivo para falar mal das pessoas? Você tem motivo para amaldiçoar? Você tem motivo para ser rancoroso? Não, eu não tenho. O processo foi encerrado. Eu estou em processo, eu estou sendo curado. Eu quero falar do homem que cura. E você não vê na Bíblia, você não encontra um homem na Bíblia que ele está completamente abafado, irado, porque os caras estavam pressionando ele, dizendo não é lícito, não é não sei o quê, porque hoje é sábado. Ele estava tão resolvido com ele mesmo que ele falou, e daí se é sábado? Eu encontrei o homem que cura. E naturalmente, ele saiu dali e continuou experimentando milagre. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você entenda qual é a visão que você tem a respeito da sua vida de oração e do seu relacionamento com Deus. Você joga por uma bola ou você aceita o processo? Você está sempre esperando um milagre ou você entende que você precisa passar pelos processos de Deus? E de repente você vai mudar a sua percepção, você vai mudar a sua oração e você vai entender que existem momentos da vida que você tem que andar umas casinhas para trás e pedir ajuda e falar, me ajude, pastor, me ajude, pastora, me ajude, fulano. Eu preciso ser mentoreado, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser ensinado. Eu abro mão de quem eu sou para ser lapidado e passar pelo processo daquilo que Deus quer. Processos. E o dia que você estiver passando pelo processo, você não vai falar das suas feridas, você vai falar do homem que cura. Porque é isso que preenche o teu coração. Amém? Queria deixar essa palavra para você essa noite, amém? E mesmo que você esteja passando por uma dificuldade tremenda, mesmo que você esteja passando por um momento dificílimo na sua vida, que você fale, Kainan, somente milagre. Eu creio nos milagres. Deus, Ele é Deus de milagres, amém? Mas existem áreas da nossa vida que precisam de um processo natural das coisas. A limpeza, a transformação, a renovação do entendimento, o ajuste das arestas, o pedir perdão para as pessoas, o reconhecimento dos erros, o reconciliamento de relacionamento com pessoas que você simplesmente fez o seguinte, abandonou e achou, acabou, esqueci, passou. E de repente Deus falou, não, é esse processo. Volte lá, reconcilie, ajuste as arestas, peça perdão, reconheça os seus erros, continue. E você vai ver que você vai parar de jogar por uma bola. Amém? Amém.